João capítulo 8, versículo 31. Veja bem, talvez uma palavrinha ou outra da minha versão vai estar diferente, que eu vou ler aqui, mas é a mesma coisa. Versículo 31. Jesus dizia aos judeus que criam nele. Quem Jesus está dizendo? Aos judeus que criam. Ele está falando para ímpio ou para crente? Crente. Primeira verdade aqui. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Próximo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Próximo. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Próximo. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado, olha o pecado aí, é servo do pecado. Próximo. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. E o 36. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Vou tirar algumas verdades aqui para vocês. Primeira verdade: a libertação é para os crentes. Jesus está falando para os judeus que criam nele, não está falando para quem não cria. Quem reconhecia que ele era o Messias, que ele era ungido de Deus. Segunda coisa, a libertação depende de você permanecer na palavra. Versículo 31, não precisa colocar não, Davi. A libertação depende de você permanecer na palavra, se permanecer na minha palavra. Por que que a maioria das pessoas elas não são libertas? Porque elas permanecem em muita coisa, menos na palavra. Elas acreditam na religião, nos usos e costumes, nos dogmas religiosos, mas não permanece na palavra. Você entende o que eu estou dizendo? Terceiro, a libertação depende de você se tornar discípulo de Jesus. Versículo 31. Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Jesus não está chamando você para fazer parte de uma religião. Ele está chamando você para ser discípulo. O que faz um religioso? Jesus está falando com pessoas religiosas aqui. O que faz um religioso? Ele vem nos cultos, ele canta, ele ouve a palavra, mas ele não é discípulo. O que faz um discípulo? Princípio do discipulado: ele tem um mestre. Quem é seu mestre? Quem é seu mestre? Ele tem um mestre. E não adianta você falar que seu mestre é Deus ou Jesus, que ele está no céu. Ele não está mais aqui. Você precisa de alguém que vai ser seu mestre, que vai te direcionar, que vai dar uma palavra para você. Então, se você está numa igreja, necessariamente seu pastor é seu mestre. Se você tem líderes que estão à sua frente, acima de você, eles também são seus mestres. E o que faz um discípulo? Um discípulo nada mais faz do que aquilo que o mestre faz. Você entende o que eu estou dizendo? Um discípulo, ele faz o que o mestre faz. Por que que a maioria das pessoas não são discípulos? Porque elas querem ser membros da igreja. Jesus não chamou você para ser membro de igreja. Jesus chamou você para ser discípulo. E nesse ministério, você é chamado para ser discípulo, não é para ser membro.
Se você chegar para Jesus, Jesus, eu quero ser membro da sua igreja, mas não quero ser discípulo, sabe o que vai falar para você? Então, siga a sua vida. Porque para você ser meu discípulo, você tem que fazer o quê? Negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Ele. É isso que o discípulo faz. Ele segue o mestre, aquele que é o guia, que dá a direção. Você entende o que eu estou dizendo? Quarta coisa, o conhecimento da verdade é que te liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por que muitas pessoas estão presas? Porque elas não conheceram a verdade ainda. Exemplo, se você tem uma mágoa no teu coração, a verdade ainda não entrou dentro de você. E por mais que eu fale isso para você, que a mágoa no seu coração é uma porta aberta para Satanás dominar a sua vida, a mágoa no seu coração é uma porta aberta, é uma região de cativeiro, onde Satanás, os principados, potestades, vai gerar opressão sobre você. Por mais que eu fale isso, enquanto você não receber a revelação da verdade, você não vai conseguir liberar a mágoa do teu coração. Porque você precisa individualmente receber a revelação da verdade dentro de você, para que você seja liberta. Por isso que Jesus fala: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a verdade que vai te libertar, é o conhecimento da verdade. Conhecer aqui é ter intimidade, relacionar-se com Jesus Cristo. É muito mais do que ser membro de uma igreja, é ser discípulo de Jesus Cristo, é ser esposa do Cordeiro de Deus, do esposo, que é Jesus Cristo. Conhecer a verdade é saber quem é Jesus, saber quem você é, saber a sua identidade. A identidade de Jesus é ter um relacionamento com Ele. Quinto, ser religioso não te garante a libertação. Versículo 33. Ser religioso não garante que você vai ser liberto. Os discípulos que criam nele falam assim: nós somos descendência de Abraão. Essa é a característica do religioso. Eu sou da igreja tal, eu sou de lá, eu sou de aqui, eu sou dali. Ei, isso não liberta você. Não importa a igreja que você é. Você pode ser da igreja pentecostal do fogo que desceu do céu, que Elias orou. Isso não liberta você, enquanto você não for discípulo, não for filho de Deus. Porque o religioso, ele tem orgulho da religião. Eu sou descendência de Abraão. A minha igreja é assim. A minha igreja se prega só de terno e gravata. A minha igreja é assim que fala. A minha igreja, o pregador faz assim. A minha igreja não deixa fazer essas coisas. O religioso, ele sempre tem uma referência da igreja dele, mas ele não sabe nada de Jesus Cristo. Não tem intimidade com Jesus Cristo. Não ouve a palavra de Jesus Cristo. E ele fica preso. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Ser religioso não garante a sua libertação. Sexto, o engano da maioria das pessoas é achar que não precisa de libertação. O engano da maioria das pessoas é achar que não precisa de libertação. Versículo 33. Nunca, a palavra deles, nunca servimos a ninguém. Eu posso estar falando para você, mas eu não tenho orgulho, nunca menti, eu nunca cometi nenhum pecado sexual, eu nunca cometi isso, nunca cometi aquilo, nunca cometi adultério, nunca fiz isso, nunca fiz. Esse é o religioso. Ele se orgulha e fala: nunca fiz. Esse é o engano da maioria das pessoas. Elas acham que não precisa de libertação. Não, mas eu não preciso disso. Não preciso dessas coisas, não é para mim. Essa palavra não é para mim, porque eu sou crente, tem 20 anos. Quando você for confrontado, a gente tem falado muito disso no discipulado,
vai revelar sua verdadeira natureza. Se as pessoas só batem nas suas costas, fala, tu, muito bem fulano, você é top, você é aquilo. O dia que alguém olhar para você e falar, você fez isso de errado, você vai ser confrontado na sua cara, você vai dar um pulo para cima, eu não fiz isso. E vai o orgulho, vai crescer, aí o Leviatã vai aparecer. Tá rindo, né, meu pastor? A gente está rindo assim, mas isso é verdade. Isso é verdade. A gente que está no discipulado aqui, a gente vê, quando as pessoas passam pelo confronto, aí o orgulho vem. Deus está me ensinando a quebrar esse orgulho. Existe um caminho para quebrar o orgulho. Tem um caminho, tem uma estrada. É a estrada da humildade, mas não é só falar assim, estrada da humildade, que você fala, mas eu sou humilde. Quem fala que é humilde provavelmente não é. Então, o engano da maioria das pessoas é achar que não precisa de libertação. As palavras no versículo 33 deles, né? Somos descendência de Abraão, quer dizer, orgulho religioso. Nunca servimos a ninguém. Como dizes que você vai ser, eu vou ser livre? Quem está falando? Não, eu já fui livre, já aceitei a Jesus, já batizei nas águas, eu falo em línguas. Esse é o religioso, que ele fala desse jeito. Ele tem orgulho que ele foi batizado, ele tem o certificado de batismo nas águas dele. Ele tem a carteirinha da igreja. E ele fala, não, mas eu sou dessa igreja. Por que você fala que eu vou ser livre? Eu já sou livre. O erro e engano da maioria das pessoas é achar que não precisa de libertação. Isso é muito sério, tá, irmãos? Isso é muito sério. Sétimo, acho que é no sétimo que eu estou. Cometer pecado te faz prisioneiro do pecado. Versículo 34, aquele que comete pecado é servo do pecado. E o diabo peca desde o princípio. Se você é servo do pecado, você se torna servo do diabo. Aqui Jesus usa duas linguagens, a linguagem de servo e a linguagem de filho. Dentro desse princípio, a pessoa que comete pecado, ela está submissa ao pecado, servo do pecado, sendo dominada por ele. É como se tivesse mesmo, espiritualmente acontece isso, tá? Ela está acorrentada. Toda pessoa que comete adultério, o espírito do adultério, né? Exemplo, pombagira, seja quem for, coloca uma corrente no pé da pessoa, nas mãos da pessoa. Você já viu aquela marionetezinha assim? E fica controlando a pessoa. Toda pessoa que comete algum tipo de pecado sexual, pecado de orgulho, seja de que for, são correntes que o diabo trava na vida da pessoa, nas mãos, na boca, no ouvido, e impede a pessoa de ver, de enxergar, de ouvir, de caminhar. Então, na maioria das vezes, você tenta fazer alguma coisa e dá errado. Tenta se relacionar, dá errado. Tenta arrumar um emprego, dá errado. Tenta fazer um curso, dá errado. A área que você tenta sempre dá errado. Pode ser, na maioria das vezes, pode ser um cativeiro espiritual. Entende o que eu estou dizendo? Por quê? Porque o objetivo de Satanás é travar você. Então Jesus, ele fala que o servo, ele é servo do pecado. E o servo não fica para sempre em casa, mas o filho fica. Jesus está dizendo, para você ser livre, você precisa permanecer na casa. Ele está dizendo, para você ser livre, a condição, para que você seja livre, você precisa ter a condição de filho. Ele chama você para a condição de filho, porque o filho é liberto, o filho não é órfão, o filho tem um pai que cuida dele, que ama ele e tira tudo o que precisa, que dá o alimento, que cobre ele. Se está nu, ele cobre. Se está machucado o pé, ele vem e trata as feridas. Se está com alguma coisa, seja o que for, o Pai vem até você e te limpa, te purifica, te transforma, porque Ele quer o seu bem. Por isso que a condição para ser livre é a condição de filho. A condição para ser livre
é a condição de filho. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém? Eu falei para vocês aqui, baseado no texto de João. Eu quero antes de nós orarmos, eu vou falar algumas coisas para vocês. Como que você se torna livre e mantém a libertação? Então são direções para você ser livre e manter a sua libertação, porque a libertação é algo que você precisa manter. Primeira coisa, isso aqui não é uma receita de bolo, tá, irmãos? Não se resume tudo nisso, mas eu vou dar alguns fundamentos importantes para você e vou ler 2 versículos da Bíblia. Primeira coisa, para você manter a libertação, você precisa manter uma comunhão constante com Deus, através da palavra. Se você não mantém uma comunhão com Deus, na oração, na palavra, dificilmente você consegue manter a libertação. Vez ou outra Satanás vai dar uma armadilha e vai te pegar. Vez ou outra Satanás vai fazer algo e vai conseguir te agarrar. Porque você precisa manter a comunhão com Deus. Estou fazendo só um resumo, tá, irmãos? Eu quero focar em 2 coisas aqui que vai te ajudar a ser liberto. Segunda coisa, você tem que frequentar os cultos. No nosso caso aqui, frequentar os discipulados. Porque isso vai te conduzir à libertação. Você vai estar em comunhão com pessoas. Se você assiste o culto apenas online, quem está distante e mora longe é uma coisa, mas quem está perto não tem por que assistir culto online. Isso aqui, ó, que nós colocamos, a câmera, a transmissão é para atingir outras cidades, outros estados, outras nações. Não é para as pessoas que estão perto, hoje eu vou ficar em casa. Então, frequentar os cultos é fundamental para que você mantenha livre. Uma outra coisa, terceira coisa, eliminar de sua vida todas as influências negativas. Isso aqui é muito grande, mas eu estou resumindo para você. Tem coisa na sua casa que é influência negativa, tem que jogar fora. Pessoas na sua vida que são influência negativa, dá tchau. Salmo número 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Então, pecadores, ímpios, escarnecedores, tchau. Eu tenho outro caminho. Não tem por que você ficar tendo comunhão com o ímpio. Que comunhão tem o justo com o ímpio? Nenhuma. Então você precisa eliminar da sua vida todas as influências negativas que vêm da televisão. Exemplo, novelas. Sinto dizer, você gosta de novela, tem um monte de demônio entrando na sua casa e você não sabe disso. Um monte de demônio, demônio de adultério, de prostituição, de mentira, de falsidade, de orgulho, de lascívia, e vai embora. É um monte de demônio. Esse negócio só tem demônio. Quem aqui ouve louvor em casa? Coloca na televisão, no rádio, louvor. Quando você coloca o louvor, não cria aquela atmosfera gostosa? A presença de Deus desce, né? Você pega aquele louvor da glória de Deus, e o louvor está passando lá na tela da televisão, né? Ou no rádio, no som que você tem, no celular mesmo, e vem aquela atmosfera, não é? Não é? Quer dizer, os anjos de Deus, eles descem até aquele lugar, eles começam a cultuar Jesus com você, então a glória de Deus vem, a atmosfera de Deus vem, é simples. Agora, o inverso, pega a sua televisão e coloca novela. Você acha que vai entrar o quê? É os anjos do céu que estão aprovando aquilo ali que vai entrar na sua casa? Não, são os demônios que estão aprovando aquilo ali que vai entrar na sua casa. Eu estou dando um exemplo só de novela, mas existem muitas coisas ruins que os cristãos abrem a porta da casa deles e falam: entra, diabo, entra. Tanta coisa ruim que as pessoas abrem o celular e ficam abrindo a vida. O Satanás está entrando, o diabo está entrando.
Existem portas na sua vida. O seu olho é uma porta. Sabia disso? O seu ouvido é uma porta. O pastor aqui, ó, está aprendendo inglês. Já está fluente. Daqui a pouco ele vai ser um tradutor. Nós vamos trazer o Randy Clark, ele que vai traduzir. Todd White. Aí, ó. Aí o tradutor nós já temos. Estou falando sério, irmãos. O que você ouve para você aprender inglês? Ele tem que mergulhar na cultura inglesa para aprender inglês. Então ele tem que ouvir música em inglês, assistir filme em inglês. Filmes bons, tá? Ele tem que ver tudo em inglês. Se ele ficar lendo coisa em português, ele não aprende inglês. Ele tem que ler em inglês para aprender inglês. Porque os olhos são entradas, o ouvido é entrada. Então assim ele vai mergulhando na cultura. Então, os seus olhos, seus ouvidos, eles são entradas na tua vida, entradas da tua alma, entradas do teu espírito. Então, elimine da tua vida todas as coisas negativas. Quarto, não ande sozinho. Não ande também com más companhias. Ande com boas companhias. Andar com más companhias vai te levar para onde? Imagina para onde você vai. Quinto, mantenha uma vida de oração. E aí, eu quero lembrar para vocês, 1 Coríntios 4,14, ore em línguas. Paulo fala, o que fala em língua desconhecida, edifica-se a si mesmo. O que é edificar a si mesmo? Você sabe dizer? O que é edificar? Edificar é construir-se. Construir-se. Todo o processo de construção, de edificação, também tem processos de desconstrução. Quando Deus chamou Jeremias, ele deu uma palavra para ele, falou: Jeremias, eu ponho a minha palavra sobre você, você vai arrancar, derribar, destruir, mas você também vai plantar e edificar. Então quando você ora em línguas, o Espírito Santo, ele está derribando, retirando da sua vida, arrancando as coisas que não prestam, e ele está edificando em você o edifício celestial. Você entende o que eu estou dizendo? Edificar e construir. Judas fala, mas vós amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Veja bem, Paulo fala, o que fala em línguas desconhecidas edifica a si mesmo. Eu trabalho muito com lógica, eu fiz filosofia, eu tive 2 semestres de lógica. Vou te perguntar agora, logicamente, quem ora em línguas edifica a si mesmo, quem não ora em línguas, não se edifica. Eu estou certo ou estou errado? A Bíblia está certa? Paulo fala, o que fala em língua desconhecida edifica a si mesmo, quem não fala? E Judas fala, mas vós amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. A Bíblia está falando para você fazer isso. Não sou eu, estou só lembrando para você. Sexto, você precisa manter uma vida de jejum. Existem cativeiros da tua vida que só vai ser liberados, abertos, através do jejum. Existem cativeiros que vai ser liberado você orando. Pai, tal, amém. Existem cativeiros que vai ser liberado através da oração em línguas. Existem cativeiros que vai ser liberado através da leitura da palavra. Existem cativeiros que vai ser liberado através do jejum. Provavelmente, se você não mantém uma vida jejuada ou não jejua, não tem costume de jejuar, você pode estar preso a muitos cativeiros sem saber. Vou ler um texto. Coloca para mim, fazendo favor, Davi. Vamos lá, acordar você aí. Isaías 58, 6. Isaías 58, 6.
Olha o que diz: porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo e deixe livres os oprimidos e despedace todo o jugo. Amém. Todo o contexto de Isaías depois você lê. O que Isaías está falando? O que o profeta está falando? Deus nesse capítulo 58 ele fala de jejum. Quando você mantém uma vida jejuada, o jejum ele vai soltar as ligaduras que prendem você à iniquidade. O jejum vai desfazer e despedaçar as ataduras do jugo, e o jejum vai libertar você de toda a opressão. É isso que ele fala, que solte a ligadura da impiedade. Não esse o jejum que eu escolhi? Que desfaça as ataduras do jugo, deixe livres os oprimidos, despedace o jugo. Ou seja, o jejum ele tem um poder muito forte para libertar você de regiões de cativeiro. Você está entendendo o que eu estou dizendo? E o último ponto, se você quiser manter uma vida livre, seja discipulado. Seja um discípulo. Tenha um mestre que te orienta, que te guia. Ele vai ajudar você. Pessoas que andam sozinho, elas têm a tendência de se perder mais fácil. Por isso que a Bíblia diz que é bom que não seja um só, mas seja dois. O cordão de 3 dobra, não se rompe facilmente. Sempre a Bíblia dá respaldo para você andar em 2, em 3, juntos. Não ande sozinho, não faça as coisas sozinho. Por isso você precisa ser discipulado. Você precisa ter alguém que oriente você, porque o discipulador, ele vai te corrigir. Se você não tem um discipulador, você não vai ser corrigido na vida. Exemplo, quando você está no emprego, numa empresa, você tem um patrão, ele é um mestre lá, né? Ele é um ensinador lá, ele é uma autoridade lá, e ele vai falar para você: fulano, faça assim e assim. Aí você chega e faz diferente. Então ele, como seu discipulador lá, ele vai te corrigir, ele vai chegar: fulano, eu pedi para fazer assim, assim, não é desse jeito. Então ele vai te orientar a fazer da forma certa. Então aqui na igreja é assim também. Por isso que Jesus fala que nós temos que fazer discípulos e ser discípulos. Por quê? Porque se você é um discípulo, você vai ter pessoas que são seu mestre, seus pastores, que vai poder orientar a sua vida. Se você anda na sua vida de forma independente, você faz o que você quer, a hora que você quer, vai para a igreja quando você quer, faz tudo da sua forma independente, dificilmente você vai conseguir crescer, você não vai conseguir avançar, porque você não tem ninguém que te dá orientação, que te dá direção, que te dá instrução para a sua vida. A melhor forma de você, uma das melhores formas de você crescer e avançar, é você se tornar um discípulo. Porque o seu mestre vai olhar para você e falar: rapaz, está precisando mudar essa área aqui da sua vida, hein? Rapaz, tem que fazer um jejum para quebrar esse orgulho seu. Ele vai olhar para você e vai falar. Ele vai olhar para você e falar: não era para ter feito isso não. Ele vai te dar direção. Às vezes você precisa de direção. Todos nós precisamos. Então você precisa aprender a ser discipulado. Amém? E eu vou fazer uma oração aqui. Nós vamos orar. Entendeu o que eu quis ministrar para vocês? Eu fiz um resumo assim, ó. Muito resumo mesmo. Quero fazer uma oração do profeta Isaías 49:9. Essa é a minha oração aqui, Isaías 49:9. Parte inicial do versículo. Só coloca para mim rapidinho, Davi. Para dizeres ao preso: saia. E aos que estão em trevas, apareça. Para dizeres ao preso: saia.
E aos que estão em trevas, apareça. Esta é a minha oração hoje. Se coloque de pé. Jesus, ele fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. E em Isaías capítulo 9, versículo 2, ele fala: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, sobre os que habitavam a região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Aos que estão em trevas, apareça, brilhe. Todos nós temos área da nossa vida. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Nós vamos orar e eu vou orar pela sua vida. Deus quer libertar pessoas aqui hoje. Feche seus olhos. Mantenha os seus olhos fechados. Mantenha os seus olhos fechados. Pai, peço ao Senhor que os anjos que o Senhor liberou para este momento, eles comecem a se movimentar neste lugar. Que o Senhor liberou para esse tempo, para agora. Existem, ó Deus, pessoas que precisam ser libertas aqui. E nós estamos aqui, ó Pai, como servos do Senhor, como filhos de Deus, para proclamar liberdade. Como diz o profeta Isaías, nós vamos dizer ao preso: saia. Vamos dizer àqueles que estão em trevas: apareça. Essa é a nossa profecia hoje, Pai. Essa é a nossa declaração hoje. Eu peço ao Senhor, anjos do Senhor, comece a tocar as vidas aqui neste lugar. Comece a tocar as vidas aqui neste lugar. Comece a colocar arrependimento, Senhor, no coração do teu povo. Comece a colocar arrependimento no coração do teu povo, Senhor. Traz a memória, traz a lembrança, aquilo que precisa ser trago. Ó Deus, eu declaro, Deus, sobre esse ambiente, ó Pai, que esse ambiente é um ambiente de libertação, é um ambiente de cura, é um ambiente de restauração, onde pessoas precisam ser libertas e serão livres, ó Deus. Nós declaramos agora que esse ambiente é um ambiente de liberdade. A Bíblia diz que se Jesus nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Ele disse que se conhecermos a verdade nos libertaria. E nós estamos aqui, ó Pai, profetizando a verdade da Tua palavra, para que haja liberdade. Liberdade. Anjos do Senhor, comece a se mover neste ambiente. Comece a tocar as vidas agora, em nome de Jesus. Começa a tocar as vidas agora, anjos do Senhor. Pai, Espírito Santo, começa a tocar as vidas agora neste ambiente, neste lugar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor Deus, declaramos a liberdade, dizemos aos presos: saia, dizemos aos presos: saia. Toda a prisão espiritual, nós declaramos, ó Pai, que caia por terra todo cativeiro espiritual nesta noite, que caia por terra toda a prisão espiritual, que caia por terra todos os grilhões, todas as correntes, porque é para isso que Jesus se manifestou. O Filho de Deus, Ele veio para desfazer as obras do diabo, e nós não aceitamos nenhuma obra do diabo neste lugar. Em nome de Jesus, começa, Senhor, a esparramar fogo neste lugar, fogo neste ambiente, fogo neste lugar. Começa a tocar as vidas agora, Senhor, com teu poder, com teu poder, com teu poder, com a tua glória. Começa a tocar, Senhor, em nome de Jesus. Traga libertação nesse ambiente. Libertação nesse ambiente. Libertação. Nós declaramos libertação. Libertação. Em nome de Jesus. Libertação. Libertação. Espírito Santo.
Espírito de Deus, Sopra sobre este lugar. eu sou Sopra sobre este lugar. Espírito Santo, abra o teu coração. O Senhor quer te tocar. O Senhor quer te libertar. Abra o teu coração. O Senhor quer te libertar. Chega de ficar no mesmo lugar. Chega de ficar no lamaçal do pecado. Chega de ficar nas regiões de cativeiro. É hora de ser livre. Livre, livre. O Senhor quer te libertar. O Senhor quer te libertar. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. liberdade está neste Espírito Santo. Declaramos aos presos: saia. Declaramos: a luz de Cristo brilha sobre você. A luz de Jesus brilha sobre você nesta noite. A luz de Jesus brilha sobre você nesta noite. A luz de Jesus brilha sobre você neste lugar. Jesus reina. A luz de Jesus brilha sobre você nesta noite. Com misericórdia, Oh, graça, Espírito Santo, fluindo Espírito Santo, sobre nós. Espírito de Deus, Somos livres. Espírito de Deus. Eu quero convidar você que se identificou com alguma área que eu falei aqui, para nós orarmos pela sua vida. Falei de muitas áreas aqui, por mais que foi resumido, mas eu falei de muitas coisas. E talvez exista uma região dentro de você que ainda está em prisão e você precisa ser liberto. Quero te convidar a vir aqui. Quero convidar a profetisa para estar aqui na frente. Teve pessoas que durante a ministração teve sono. Pode vir aqui na frente. Demônios que estão impedindo você de ouvir a palavra. Quem durante a ministração teve muito sono. E às vezes não é nem cansaço físico, né? Nem cansaço porque você trabalhou muito. Mas ali bateu o sono. Oh. Todos que se identificaram com alguma coisa que eu falei, vem à frente. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Oh. Ouço
há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Ei, há poder. Há poder no Há poder. nome de Jesus. Ei. Pra cadeias quebrar. Nós dizemos as cadeias quebrem. Cadeias quebrem. Cadeias quebrem. Cadeias quebrem. Cadeias quebrem. Dizemos aos presos, saia. Dizemos aos que estão em trevas, apareça. Apareça. Todas as cadeias. Todas as cadeias. Quebrem. Quebrem. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias